Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo papo no dia de hoje com o Dr. Daniel Campelo, ele que é odontopediatra, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão do aumento dos casos da síndrome mão, pé e boca e como tratar essa questão. Bom dia, Dr. Daniel Campelo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João. Prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes. Doutor Daniel, explica um pouquinho para a gente, em um resumo, o que se trata dessa questão, dessa síndrome mão, pé e boca. É uma doença, causada por um vírus. Ela acontece geralmente com crianças menores de 5 anos, principalmente nessas crianças que estão na fase escolar. E como o próprio nome da doença diz, geralmente aparecem lesões na região da palma, das mãos, dos pés e, na maioria das vezes, mas pode não acontecer também, lesões na região perioral e na cavidade bucal também. Então a gente precisa ter alguns cuidados, quando a gente suspeita de uma doença mão, pé, boca, principalmente em relação ao cuidado que a gente tem que ter para que a criança não desidrate, Porque quando as crianças têm essa doença, geralmente acontece a recusa alimentar e com isso existe a possibilidade sim, de desidratação. Então todo o cuidado que a gente tem que ter é nesse sentido, de evitar a desidratação. O doutor, ela é visivelmente, vamos dizer assim, diagnosticada, o papai, a mamãe, o responsável que olhar, ele já sabe que aquela criança está com essa síndrome e aí é procurar o quê? É o odontopediatra, se for na questão da boca, se for em outra região do corpo, um dentista, enfim, como é que se trata essa questão atualmente? É importantíssimo que a gente direcione para um tratamento multiprofissional e interprofissional. O médico pediatra, a gente analisa tanto as características, sinais clínicos, como também sintomas. Geralmente a criança apresenta febre, dor de garganta, e o médico pediatra ele vai saber identificar esses sintomas. E o cirurgião dentista, o odontopediatra, é o profissional mais qualificado para estar fazendo esse diagnóstico também, juntamente com o médico pediatra, observando esses sinais clínicos de febre e também o aparecimento dessas lesões na região de mão, pé e boca. E aí, como é que essa criança, ela pega, assim, como é que chega até ela? Olha, as vias de contaminação, podem ser tanto através das fezes quanto através das vias respiratórias, Então, alguns cuidados podem ser tomados em relação a isso. Por exemplo, durante a troca de fralda, que o papai e a mamãe façam a limpeza das mãos, com muito cuidado, a desinfecção das superfícies, dos brinquedos que as crianças, principalmente a criancinha de 6 meses de idade, que os dentinhos estão nascendo, ela está se sentindo incomodada, coloca a mãozinha na boca, fica babando. Então, aqueles objetos que elas colocam também podem ter o vírus, que é importante. O vírus, para conhecimento, é o vírus Coxsackie, que é o que geralmente causa a doença mão, pé, boca, Então, assim, a desinfecção de superfícies, a limpeza, das mãos, sempre quando estiver fazendo a troca das fraldas, podem ajudar, sim, a prevenir. É muito comum, João, e o senhor me confirma que apareça essa síndrome quando as crianças começam a entrar ali na idade escolar, muitas vezes quando começa a ir para a creche, doutor? Aparecem muitas outras doenças, assim, a criança tende a adoecer mais, é bem preocupante, assim, quando os pais colocam ali o bebezinho na creche, ou mesmo quando ela começa a ir para a escola. E aí esse tipo de doença, no caso a síndrome mão, pé, boca, ela é muito comum nessa fase também? Sim, a partir do momento que a criança está em contato com outras crianças, seja na creche, seja na escolinha, ela está sujeita, os vírus estão circulando, então ela está mais propícia a desenvolver essas lesões, essas doenças. Então é importante que num caso como esse, de suspeita de doença mão, pé, boca, que o papai e a mamãe procure o pediatra, o odontopediatra, e se possível que a criança se afaste por um período daquela atividade, escolar. É muito comum, as crianças quando são pequenininhas, muitas vezes elas ficam frequentemente afastadas da escolinha, da creche, por conta dessas viroses e doenças causadas por vírus, Ô, Daniel, o tratamento, como é que se dá?
qual é o tipo de medicamento, qual o tempo que deve se afastar, por exemplo, da escola, como é que funciona na prática isso daí? Sim. O tratamento ele é sintomático, ela é uma doença autolimitada, né? Mas e quando aparecem aqueles sintomas como febre, o tratamento deve ser sintomático, ou seja, com analgésico, com antitérmico, para aquelas lesões na boca. Né, a gente pode usar alguns anti-inflamatórios tópicos, a gente tem que ter o cuidado, né, em relação à idade da criança. Existem alguns anti-inflamatórios que são administrados através de bochecho, que eles não podem ser usados em crianças muito pequenininhas. Hoje a gente tem o laser, né, que é usado na odontopediatria com muita frequência. Eles podem ajudar, podem dar um conforto muito grande, né, no caso das lesões que aparecem nas boquinhas das crianças. E as crianças, se possível, devem se afastar das suas atividades na escolinha por um período de 7 dias ou até mais. Existe alguma vacina ou algum tipo de imunização para essa questão? Não, infelizmente a síndrome mão-pé-boca, a doença mão-pé-boca ainda não tem vacina. Alguns estudos lá na China estão sendo feitos em relação à imunização, em relação à vacina, mas nada comprovadamente eficaz. Ô doutor, por exemplo, existe nessa questão inflamatória, existe algum alimento, alguma bebida que deve ser evitado o consumo, enfim, que possa piorar a lesão? Existe algo nesse sentido, nesse aspecto? Olha, como aparecem essas lesões na boca, geralmente acontece a recusa alimentar por parte das crianças. Então, assim, o próprio laser pode diminuir a aplicação de clorexidina mesmo, diluído na proporção de 1:1, pode ajudar também para diminuir um pouco, né? Alguns anti-inflamatórios tópicos antes da criança, né, se alimentar, podem ser prescritos pelo odontopediatra, tudo que dê um certo conforto e que permita com que a criança possa se alimentar, né, para evitar a desidratação, deve ser feito. Essas lesões, se elas não forem tratadas corretamente, o senhor falou aqui que é um vírus, então a atividade de um vírus aí é uma média de 1 em 7 dias. Sim. Mas se essas lesões na pele, na própria boca, que é uma região muito sensível, sim, se não forem tratadas corretamente, ela pode desencadear outro tipo de problema, doutor Daniel? Existe no caso até infecções secundárias. É muito comum no caso da doença mão-pé-boca aparecerem de maneira secundária o sapinho, né, que são aquelas lesões, né, fúngicas. É comum isso acontecer. Mas assim, é importante também a gente falar, né, que a gente tem que propor um tratamento multiprofissional, que em alguns casos é necessário, a gente tem que estar atento, até um encaminhamento para um internamento, né? Porque no caso da criança que desidrata muito, até a alimentação nasogástrica ela pode ser indicada, né, pelo pediatra, no caso, um internamento. Aí você vê, né, João? Ele parece aparentemente simples que possa ser tratado em casa, mas é bom ter muita atenção, principalmente quando for bebezinho, sim, né? E aí, para que não evolua, como o doutor falou, para uma internação, né? Que aí mas fica assim, um pouco vale mais lembrar grave. que a maioria dos casos são benignos, autolimitados, e a gente consegue tratar os sintomas, apesar de alguns casos, né, judiar muito da criança, bem desconfortável, do bebê, é muito, né, desconfortável. Então, assim, o tratamento multiprofissional, interprofissional, pediatra, odontopediatra, pode trazer um conforto muito grande, sim, para a criança. E aí, aproveitar a presença do Dr. Daniel Campelo. Tio Dan, por favor. Tio Dan. Todo odontopediatra não combina com o doutor Daniel. O tio Dan aqui, nosso odontopediatra entrevistado no dia de hoje, para falar sobre a questão também, né, alertar os papais, as mamães, os responsáveis sobre a questão da automedicação, né? Muitas vezes vê um problema, já dá um antibiótico sem saber, mesmo sendo um quadro viral, enfim, faz aquela misturada toda. Fala um pouquinho, tio Dan, desses riscos, né, dessa automedicação em relação ao papai e à mamãe. Pois é, como você bem falou, né, é uma doença causada por um vírus, Coxsackie, então antibiótico não é um tratamento muito eficaz. O importante é procurar o odontopediatra, que é um profissional qualificado, um pediatra, para conduzir da melhor maneira possível, tratar os sintomas da doença. Tio Dan, a gente agradece demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. A gente faz o convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, como é a questão da saúde, né? Principalmente a saúde pediátrica, a saúde infantil. É um tema muito caro para todos nós que fazemos o Jornal da Manhã. E quero deixar um espaço para suas considerações finais.
Opa, um prazer, João e ouvintes da Jovem Pan FM estar aqui com vocês hoje e estou à disposição. Tenham um odontopediatra para chamar de seu, né? Se a odontologia começa pela boca, né, o odontopediatra deve ser o primeiro contato, né, ainda da gestante, né, porque é importante a gente cuidar da saúde bucal já previamente a partir do pré-natal odontológico. É muito importante a gente já realizar o pré-natal odontológico e já levar o filhinho ao odontopediatra já a partir dos 6 meses de idade, quando nascem os primeiros dentinhos ou até antes. Tá aí, recado dado pelo tio Dan nessa sexta-feira aqui no Jornal da Manhã. Quero agradecer demais a nossa companheira de bancada, Natália Barros, por uma semana de muito trabalho. Só lembrando que foi uma semana de carnaval, né, com muita paz, muita tranquilidade, graças a Deus, todos em família, né? Acabou o carnaval, mas aqui todos nós trabalhamos durante todos os dias no Jornal da Manhã, de 7 às 8 horas da manhã, como o nosso compromisso funcional. Muito obrigado ao nosso querido Bitoca, Damião Santos, ao nosso querido Claudio Stone, que está de férias, né, o nosso técnico aqui, daqui a pouco estará de volta conosco, o Robson Florentino nas redes sociais, o Mailson Franklin, junto com o Geraldo Salgueiro, sempre nas ruas de Marcel. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Pois é, sextou, viu, ouvinte? Aproveite com moderação esse restinho aí de clima de carnaval e na segunda-feira a gente se encontra. Tchau, tchau, ouvinte. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió. Os programas líderes de audiência em todo o Brasil. A maior rede de rádios do Brasil. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling.